Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Recordar é viver, 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 viver. Rádio Memória. Momentos históricos e inesquecíveis do rádio esportivo alagoano, direto dos arquivos do garoto computador Walter Luiz. Rádio Memória, a memória do futebol, eternizada nas ondas do rádio. Rádio Memória. Rádio Memória. 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 Walter Luiz. Muito bem, quadro Craques do Passado. Gente, 1986, se armou uma de suas melhores equipes para disputar um campeonato brasileiro. Jogadores de alta categoria, quase todos vieram de outros estados do sul do país. Aqui de Alagoas tínhamos o Carlinhos Marechal, tá? O Coca, que já era conhecido, veio de fora, mas jogou antes no CRB, mas a maioria de outros estados. O time era Zico, Luiz Cláudio, a base, né? Paulo César, Marcelinho Washington, Coca, André, Luiz Fernando, Nível, Carlinhos Paulista e Ditinho. Uma seleção, digamos assim, que ficou na memória de todos os azulinos que acompanharam na época esse time jogando. Um time até que derrotou o Palmeiras aqui no estádio Rei Pelé no dia 5 de outubro de 86. E o quadro Craques do Passado de hoje tem o prazer de entrevistar um desses jogadores que estavam em campo nesse histórico jogo, nessa histórica vitória diante de 20 mil pessoas no Rei Pelé. CSA derrotou o Palmeiras. Vamos ter o prazer de entrevistar justamente o jogador que fez o gol que deu aquela vitória ao CSA, o meia Nível. 32 anos depois, Nível vai falar com a torcida azulina. Boa tarde, Nível. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os torcedores do CSA. Um prazer falar com vocês. Muito bem, Nível, que local do Brasil você está neste exato momento? Eu sou de Jaú, moro em Jaú, mas trabalho em São Bernardo do Campo. Trabalha ainda no futebol, Nível? Sempre, depois que eu parei, sempre trabalhei no futebol. Muito bem, Nível, você jogou aqui em 86, aí jogou em 84, foi campeão alagoano, jogou em 86. Me diz uma coisa, Nível, antes de chegar aqui em Alagoas, né, em 84, você jogou onde até chegar aqui o CSA em 84? Onde você jogou antes de 84? Eu comecei a minha carreira no 15 de Jaú, né? Na base do 15. E fizemos grandes jogadores passaram por lá na base, né? E depois disputei 3 campeonatos paulistas. Aí em 83 fui disputar o brasileiro pela Ponte Preta, que tinha só craque, eles tinham vindo da seleção de 82, como Carlos, Mário Sérgio, falecido naquele voo da Chapecoense, Jorge Mendonça, Dicá, Marco Aurélio Cunha, né? Polozzi, Juninho, Oscar. E eu fiz parte desse time. E graças a Deus fui o artilheiro da equipe, fazendo gol só dentro de Campinas. E depois voltei ao 15 de Jaú para disputar o Campeonato Paulista do ano seguinte. Em 84 eu fui para o CSA, onde eu disputei o Campeonato Alagoano. Aí em 85 voltei para o Brasileiro e depois voltei em 86 para o outro Campeonato Brasileiro. Muito bem, Nível. O futebol acontece fatos assim interessantes, pitorescos, até fatos tristes. E você, eu queria que você me falasse de até um fato bem triste que ocorreu em um jogo em Recife, e salvo engano, não sei se você estava em campo, sim, com o jogo Sport 15 de Jaú, esse jogo em 82 no Recife, onde nessa partida faleceu o lateral direito Carlos Alberto Barbosa, que era do Sport. Você estava em campo, Nível, você jogou os 90 minutos, você lembra desse fato, Nível? Como foi na hora lá, o jogador caiu, vocês foram perto, vocês sentiram que a coisa era grave? O que é que o Nível lembra desse triste dia para o futebol brasileiro? E você estava em campo nesse jogo Sport 15 de Jaú, na Ilha do Retiro, onde faleceu o lateral direito Carlos Alberto Barbosa. O que você lembra desse dia, Nível, esse dia triste? Foi um domingo, muito calor, pelo Campeonato Brasileiro. Foi um dia triste mesmo, foi tenso aí na minha cabeça até hoje. O Carlos Alberto pegou uma bola num ataque nosso, ele conseguiu roubar a bola, saiu no ataque, foi na linha de fundo, conseguiu cruzar a bola, voltou rápido. Aí ele saiu na linha de fundo da defesa dele, levantou a camisa até o peito assim e sentou e ficou.
E a gente até o momento não sabia, né? Ele não conseguiu levantar, começou a juntar muita gente. Aí, na hora, não foi dito o que tinha acontecido de fato. Só a gente ficamos sabendo depois, durante a partida, que ele tinha falecido. Naquele jogo lá, estava tudo igual, perdemos o jogo acho que foi 4-0. E 2 anos depois, 2 jogadores daquele time veio fazer parte do elenco do 15 jogar comigo, e a gente ficou sabendo do certo, né? Inclusive, após o jogo, no outro dia, nós fomos no velório, né? Se não me engano, acho que a esposa dele estava grávida na época. Infelizmente, é um fato que vem ocorrendo sempre, não foi antes, não é agora, sempre está ocorrendo. Mas foi um domingo triste na Ilha do Retiro. Exato. Tony, tem agora um fato antes de a gente falar de você no CSA, são 2 fatos do tempo do 15 de Jaú, que eu queria falar, esse do Carlos Alberto, e um lance que é curioso, eu não tenho certeza que é você, mas a foto que eu tenho aqui nos arquivos foi o lance de um jogo 15 de Jaú e Corinthians, que o Dimas, do 15 de Jaú, proporcionou um dos lances mais curiosos da história do futebol. Ele foi expulso, tomou o cartão do árbitro, deu cartão vermelho para o árbitro e apontou, levantou o cartão, mandou o árbitro sair. A foto tem aqui, tá de costas, acho que é você com a camisa 10, é você mesmo? Você estava nesse jogo, Nilo? Foi isso mesmo, foi a camisa número 10 de manga comprida. Exato. Foi no jogo no Pacaembu. E qual foi a sua reação, Nível? Estou vendo aqui você bem pertinho, ele com o cartão na mão, levantando, mostrando pro árbitro, apontando assim, saia, e você com a mão na cintura. Qual foi a reação de vocês diante dessa cena, Nível, após o jogo, no vestiário? O que vocês conversaram com o Dimas? Ele era meio nervoso, tal, o que aconteceu com o Dimas? Como é que o Nível também lembra desse pitoresco lance? Você está bem pertinho aqui na foto que eu vejo aqui, no arquivo da revista Placar, quando o jogador do 15 expulsou o juiz. Como foi isso, Nível? Ele era assim mesmo? O nosso time estava muito bem no jogo. Muito bem. Só dava que já dentro do jogo. Estava 0-0 o jogo. E teve um lance, antes desse aí, que nós tivemos um ataque e a bola ia um dos atacantes nossos, no caso o André, que jogou aí também comigo naquele de 86, ele bateu no gol, estava sem goleiro. E o Mauro, que era o zagueiro do Corinthians na época, ele tirou a bola com a mão de dentro do gol. E o juiz não deu nada, só deu tiro de meta e seguiu o jogo. Ficamos todo mundo revoltado no momento, tal. O André reclamou e o André acabou sendo expulso. Ficamos com 1 a menos. Aí continuou o jogo, virou, tal, o André foi expulso, saiu. No lance seguinte, uma bola cruzada na área, acho que o Casagrande empurrou o nosso zagueiro e cabeceou e fez 1-0. Aí tá bom, e o jogo continuou. Aí a bola veio para lateral, o ponta do Corinthians na época chamada Cacau, que é um dos repórteres que trabalha em Goiás hoje, o Cacau, ponta direita, o loirinho. Sei. Ele estava no lance, acho que o número 8 nosso, 7, não sei, que era o Vanzella, é um outro meio campista, ele deu um carrinho no Cacau. E eu estava perto do lance. Só que o árbitro estava muito ruim na partida no dia. Não tinha condição nenhuma, ele estava totalmente equivocado em todos os lances. E ele veio e me deu o cartão vermelho. Só que eu estava perto do lance, mas não fui eu. Ele estava muito longe do lance. Aí ele veio e me deu o cartão vermelho. Tirou o cartão e me deu. Nisso o Dimas veio por trás, tirou o cartão dele e disse, esteja expulso. E chamou os policiais que estavam no banco de reserva ali perto, falou assim, por favor, tire esse cidadão que ele está nos roubando. Inclusive, não sei se está na foto, ele jogando o cartão para cima e o cartão vem rodando bem devagarzinho. Esse foi o lance que ocasionou toda aquela polêmica. E nessa rodada do campeonato, todos os árbitros foram mal. Todos. Inclusive foi 2 árbitros suspensos. Esse do nosso jogo e um jogo na Vila Belmiro com o Santos. Esse foi o que aconteceu. O Dimas era um zagueiro que veio do Santos pra gente, que mora em Recife. Inclusive era um jogadorzaço. Ele jogou no Náutico, esse Dimas, se não me engano? Isso, Dimas, jogou no Náutico. Exato. Um zagueiro que foi transferido para o Santos na época. Muito bem. Ô Nível, agora, falando do CSA, você chegou aqui em 84, através de quem se deu sua vinda para cá? Quem indicou? Foi algum empresário? Na época não tinha muito, foi algum jogador? Qual foi o dirigente que tratou com você? Como se deu esse contato? Como se deu? Quem é o responsável, digamos assim? Se eu fosse dizer, eu vim para Alagoas, eu fui devido a esta pessoa. Foi através de quem que você chegou aqui no CSA em 84? Ou Nível? Eu tive a felicidade de jogar antes de ir para aí com um cara que é meu amigo até hoje.
muito meu amigo, o filho dele é muito meu amigo, ele reside aí, foi na minha opinião, um dos melhores treinadores. E ele me indicou para ir pro CSA, chama Roberval Davino. Roberval jogou no 15 de Jaú muito tempo, né? Eu tive a felicidade de jogar com ele, trabalhar com ele, e ele me indicou na época para o CSA. Aí eu fui com o maior prazer, inclusive estava no CSA, depois em seguida ele saiu para o CRB. Mas ele que me indicou, na época o diretor era o João Feijó e o Augusto César. Eles eram os responsáveis pelo time naquela época. Tinha outros também que eu até o momento não lembro, mas os mais responsáveis são esses dois. E foi Roberval Davino que me levou para lá. Muito bem. O Nível, eu falando Vino aqui, eu vendo aqui a foto do goleiro Vino. Você conheceu o Vino? Vino, goleiro. É o Vino? Vini, goleiro, lembro. O Vino tá em Palmeiras dos Índios, é o Valdovino. Mas Valdovino? O Nível, você fez gol em 84 aqui no CRB, no primeiro turno, no segundo fez um gol no Ferroviário, outro no Ferroviário, 2 no Capelense, foi um jogo 4-0, fez um no Penedense, um no Capelense, outro no CRB, outro no Capelense e fez um no jogo final do Campeonato Alagoano, que o CSA foi campeão diante do Asa 4-0. Esse jogo, o jogo final, o Edson Silva fez 1-0, você fez o segundo gol, o Franco o terceiro, Jacozinho o quarto, foi no dia 9 de dezembro, CSA Zé Luiz, Aguinaldo Café, Edivaldo e Zezinho, Edson Silva, Edinaldo e você, depois entrou o Zé Carlos, Frazão, Luizão, depois Frank, Jacozinho, treinador Carabina, CSA 4, Asa 0, você campeão. Você já havia tido alguma conquista antes, a nível estadual? Esse título aqui foi sua primeira conquista, que o Nível lembra do Campeonato Alagoano de 84, esse título conquistado no Rio Pelé. Não, na verdade eu era novo ainda, né? Foi o primeiro, né? Mas em 80 nós fomos disputar o título paulista do campeonato de sub-20, né? E na Vila Belmiro contra o Santos. Nós jogávamos por 2, você vê que o nosso time era muito bom, nós jogávamos por 2 empates no tempo normal e na prorrogação. O juiz conseguiu expulsar um jogador nosso com 5 minutos de jogo. Então o título que podia ser o meu primeiro título não aconteceu, né? E o primeiro mesmo foi em 84 com o CSA no Campeonato Alagoano. Muito bem. Ô Nível, você contra o CRB jogou diversos jogos, fez alguns gols. Eu queria que você tentasse lembrar algum gol que fez contra o CRB. Você lembra como foi o lance, quanto foi o placar do jogo, dos jogos contra o CRB que você marcou? Volta, se não me falha a memória, acho que naquela época era o primeiro turno e o super campeonato, sempre tinha 2 clássicos. Acho que eu fiz 3 gols nos 4 clássicos, acho que eu fiz 3 gols. Se não me engano, eu fiz um gol, até o Márcio Canuto narrou que foi um gol. Eu chutei por cima do goleiro, a bola foi bem alta, entrou por cima do goleiro. Não lembro quem era o goleiro do CRB na época. Foi 1-0, acho que todos os clássicos foi 1-0. Eu fiz, se não me engano, eu fiz 3 gols, 1 em cada clássico. Muito bem, deixa eu trazer um desses gols, Nível. Vamos ouvir contra o CRB, dia 13 de junho de 84. Recolheu, pode bater de frente pro crime. Pra Nível, saiu o arqueiro. Ele tocou a bola na frente. Futebol alagoano para sempre, sempre, sempre. Agita, mata, enfata a cabeça da galera. O Xará, vamos conferir aqui agora tempo e placar. 43 minutos do segundo quarto. Arquivos sonoros de Walter Luiz. Vamos encontrar o povo. Boa garoto, pra felicidade geral da nação azulina, que vai a loucura, eu vibro. E agora no placar, Futebol alagoano para sempre, sempre, sempre. No pau que lambança do goleiro, o Cabral, diga aí, garoto.
Muito bem, Nível. Qual era a emoção, hein, Nível, de disputar o clássico CSA e CRB naquele tempo que era só alegria? Hoje em dia, cada clássico, até agora, depois do jogo do CRB sábado e CRB Curitiba, após o jogo, um grupo de torcedores do CSA tinha nada a ver com o jogo, quase matam um torcedor do CRB ali perto da praia. No seu tempo era só alegria das duas torcidas, não havia torcida organizada. Qual era a emoção, hein, Nível, de jogar um clássico CSA e CRB? Todo estado no Brasil tem as suas emoções, né? E o de Maceió não passa em branco, porque são dois times da capital, dois times que sempre faziam equipes muito fortes, né? E você disputar um clássico independente de onde for, né? É sempre uma emoção maior. E você ganhar fica muito melhor. E o CRB tinha grandes times e a disputa era sempre bem apertada. O que ganhasse estava bem feito, bem jogado, entendeu? E eu fico com uma satisfação muito grande de ter participado do clássico, de 3 a 4 jogos e feito gols, né? Isso para mim foi uma satisfação muito grande e ainda por cima levar o título naquele ano. Muito bem, Nível. Aqui em Maceió, você residia em que bairro? Você lembra o bairro que residia aqui? Você veio só? Você já era casado ou veio só? Morava sozinho? Não, eu morava ali na Pajuçara, ali perto do Bom Preço, na Praça Lions. Isso eu lembro. Atrás da Praça Lions tinha uns prédios e eu morava ali. Eu lembro até hoje. Ah, muito bem. Ô Nível, me diz uma coisa. Um dos jogos que você fez gol, estou vendo aqui, foi 2-1. Foi CSA 2-1, foi um gol seu do Frazão. E o Gilmar, que era um barbudinho, né, fez o gol do CRB. CSA Zé Luiz, Aguinaldo Café, Edivaldo e Clésio. O Marechal Edson Silva e o Edinaldo, você, Frazão, Luizão e Jacozinho, depois Frank. O CRB, nesse dia o goleiro foi o Carmino, tinha o Carlos, mas nesse jogo foi o Carmino. Melo, Saulo, Junei e Carlinhos. Ricardo, depois Beto. Jorginho, depois Fanta, Gilmar, Ferreira, José Paulista e Dino. O Melo, ele também é de Jaú. Você conviveu com o Melo antes dele vir para Alagoas? Você já conhecia o Melo? Não, conheci, jogamos junto na base do 15 Jaú, pô. Eu sempre falo com ele, nós temos um grupo nosso do 15, estamos sempre em contato, o nosso lateral direito. O Melo? Isso. O Melo também é de Jaú? Isso, o Melo é de uma cidade do interior, do lado de perto de Jaú. Ele era da base do 15. Muito bem. Ô Nível, na sua passagem no CSA, ou depois que você saiu, nunca surgiu nenhum convite do CRB? Você era um grande jogador habilidoso? Em algum momento alguém do CRB lhe procurou, tentando contratar você, ou isso nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu não, Walter. Nunca aconteceu. A não ser que pode ter acontecido, mas nunca chegou ao meu conhecimento, entendeu? Mas se tivesse vindo um convite, assim, você fora do CSA, você saiu, deixou o CSA, ou mesmo no CSA, de repente, porque aqui já aconteceu muitas vezes, deu grandes confusões. Osmar Barão, por exemplo, que era um zagueirão aqui do CRB em 80, teve a final do campeonato, o CSA foi campeão. Em 81 ele estava no CSA, deixou o CRB, inclusive ele foi expulso na final, e se falou muita coisa, enfim, sempre havia essas polêmicas. Se você tivesse recebido um convite, mesmo no CSA, olha, para o ano a gente quer você no CRB, a gente paga 50% mais, você como profissional aceitaria, Nível, ou ia pensar que a torcida aqui às vezes fica meio assim quando o jogador muda de lado? Ô Walter, naquela época era mais difícil, talvez eu não aceitaria, entendeu? Hoje não, ficou comum isso dentro do futebol, né? Mas eu acredito que na época, se tivesse convite, com todo respeito ao CRB, né? Mas pelo que eu passei no CSA, talvez eu não aceitaria, porque várias polêmicas ia acontecer, né? Hoje não. Hoje o jogador troca de um clube para o outro e não leva o que ele passou no outro. Então talvez na época, não estou te dizendo sim ou não, mas talvez não iria por esse motivo, não pelo clube, CRB. O CRB é uma grande equipe, podia até fazer uma grande campanha lá também. Mas naquela época era mais difícil um jogador sair de um time para o outro, assim, de um ano e jogar, né? Era por mais respeito mesmo. Respeito de um que você jogou e respeito pelo outro que você iria jogar. Só por isso. Muito bem, o Nível, no seu tempo, né, nos anos 80, nos anos 70, todo time tinha aquele cabeça pensante, aquele jogador mais habilidoso, e você foi um dos jogadores habilidosos do CSA. Hoje em dia eu escuto alguns comentaristas falando que isso acabou no futebol. Hoje o futebol é correria, assim, jogador correndo pra lá e pra cá, tem que ter preparo físico, não existe mais
O jogador não tem mais aquele tempo de parar a bola, pensar, enfim, como você, com a sua habilidade de fazer. Que jogadores, alguns falam, jogadores como você, como Pita, que jogou no Santos antigamente, jogador assim, que cadenciava o jogo, tá? Hoje em dia não jogaria mais no futebol. Como é que o Nível vê isso? Você concorda com isso, Nível? Hoje em dia acabou o tempo de jogador no meio, para armar, tá? Hoje é correria, Nível? Hoje virou força e velocidade, na verdade, é futebol, mas o jogador que tem categoria, ele jogaria em qualquer tempo, porque o tempo de jogo que corre hoje um jogador agora e lá é o mesmo, a distância, só ficou com mais velocidade. Mas se você tem categoria, você tem inteligência, capacidade, habilidade, lógico que você jogaria, entendeu? Você se encaixaria. Você podia se sobressair um pouco menos assim na parte física, mas eu ia jogar tranquilo, eu acho, que nem Pita, eu joguei com Jorge Mendonça, Dicá, Mário Sérgio, esses caras que tinham muita técnica, hoje jogaria também, não tinha problema. E naquela época, esses caras de hoje jogariam antigamente? Não jogariam. Exatamente. Ô Nível, você jogou no CSA, deve ter esse carinho pelo CSA, jogou em 84, em 86, aí de São Paulo, Nível, onde você estava. Em 2003 o CSA entrou numa fase negra, caiu para a segunda divisão do Alagoano, hoje voltou com tudo, já está na Série B, até cotado para subir para a Série A. Onde você estava, Nível, em 2003? Você tomou conhecimento da queda do CSA para a segunda divisão do Alagoano? Chegou até você isso? E se chegou, como você recebeu na época? Rapaz, o CSA não é possível, como é que um time desse cai? Você tomou conhecimento, Nível, dessa queda do CSA em 2003 para a segunda divisão do Alagoano? Sim, a gente fica sempre atualizado no futebol, até porque você está no meio, né? E em 2003 eu estava no Japão. Eu fui pro Japão ser treinador em 98 e voltei em 2006. E eu estava a par, sim. Infelizmente, foi uma das páginas tristes, né? Do time do CSA. Mas graças a Deus conseguiu se reerguer. Todo time tem a sua fase ruim, né? Não só o CSA, mas no Brasil você sabe que até time grande já caíram para a segunda divisão e conseguiram se reerguer, mas foi um ano triste para quem participou da equipe do CSA, né? Exatamente. E como o Nível vê hoje o CSA aí, está acompanhando os jogos, Nível, CSA na Série B, como é que o Nível está vendo? Você acha que tem chance de CSA subir? Pelo que você está vendo aí, sei que você deve acompanhar muitos jogos, porque trabalha no futebol, você acha que CSA tem condições de subir a Série A, Nível? Eu acho que tem plenas condições de subir no CSA, apesar de a reta final, faltando agora acho que 9, 10 rodadas, né? E vai se afunilando, quem está muito em cima começa a perder um pouco do índice, né? Mas eu acho que o CSA, eu vejo sempre jogos do CSA, tem bons jogadores, inclusive um jogador aí, eu fiquei monitorando para a gente trazer ele para o Campeonato Paulista da Série A, porque nós caímos para a Série A2 também, mas foi 2017. 16, nós queria trazer, que é o lateral esquerdo, Rafinha, que bate muito bem na bola. E acho que é Rafinha, o lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Muito bom jogador, bate muito bem na bola parada é excelente. Nós ficamos monitorando ele, eu fiquei monitorando ele, mas não teve condições de trazer. Para qual equipe? Qual equipe tem interesse nele? O São Bernardo mesmo. O São Bernardo. Que nós disputamos a Série A do Paulista, né? E caímos o ano passado, né? E tinha grande jogador, era um grande time, mas só que a gente também não conseguiu se firmar e caiu para a Série A2, onde esse ano disputamos a Série A2 e perdemos a semifinal para o Oeste, que subiu de novo para a Série A1 do Paulista, junto com o Guarani. Entendeu? Mas eu acompanho sempre o CSA, o CSA tem um time muito técnico, né? Ontem mesmo eu vi o time, tem Didira, Daniel Costa, Rafinha, um menino que é jogador de você, que está agora no CSA, foi jogador nosso, que é o Hugo, que sempre entra no segundo tempo, um extrema que joga do lado esquerdo, fez um gol decisivo num jogo há um tempo atrás aí, 1-0 de peito. Aí eu acompanho, sei tudo dos times, porque a gente tem que acompanhar jogador para jogos, né? Entendeu, Walter? Entendi. Qual a sua função, Nível, no São Bernardo? Você está no São Bernardo, qual é a sua função aí? Eu cheguei no São Bernardo em 2009. Até hoje eu sou observador técnico do time e auxiliar do clube. Eu vou ver os jogos do adversário que a gente vai jogar. Eu dificilmente vejo os nossos jogos, porque eu vou ver o próximo adversário. E nesse meio tempo também fico já vendo os jogadores para a próxima temporada, o jogador que interessa pra gente. Você já teve alguma experiência como treinador? Já foi treinador? Pretende ser ou não?
Já fui, eu fui pro Japão em 98, logo depois que eu parei de jogar, eu fui pro Japão em 98, eu fiquei de treinador no mesmo time por 8 anos. Aí voltei, fui treinador da Série 2 no Barbarense, no 15 de Jaú, aí logo depois eu fui pro São Bernardo, ser treinador da Taça São Paulo Sub-20 em 2011. Né? Eu fiquei 2009, 2010, lá no São Bernardo como observador de jogadores, depois de 2011 eu fui o treinador da Taça São Paulo. Aí eu fiquei, só foi aquele ano, depois continuei no profissional, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo hoje, que é de observação do adversário, né? Do nosso adversário. Muito bem, Onível, se você liga a TV, vai ter aqui a decisão do Alagoano, digamos, CSA e CRB, você está em São Paulo assistindo. Você torce pelo CSA por ter jogado no CSA ou vê como profissional? Não, tanto faz. Ou você é torcedor do CSA aqui em Alagoas? Não, se tiver os dois jogando, se for uma coisa que eu estou fazendo para trabalho, eu vou ver como os dois iguais, sem nenhum nem outro. Mas se eu estiver vendo só por lazer, eu vou torcer pro CSA ganhar. Muito bem, Onível, vou já liberar você, mas em 86 eu comecei falando disso. E tem jogadores que entram para a história por um gol, né? Tipo assim, por exemplo, o Rodinelli fez aquele gol do Flamengo contra o Vasco, Cocado fez um gol do título do Vasco, né? O jogador que faz o gol numa decisão ou num grande jogo. Aqui temos o Enio Oliveira. O Enio Oliveira fez o gol do CSA contra o Grêmio de Porto Alegre em 75. E você é um desses jogadores que fez um gol, aqueles gols que fica na memória, que foi o gol contra o Palmeiras. Eu não tenho aqui a narração do rádio, mas tenho aqui eu estava até vendo hoje em casa o vídeo, o Mascanuto, no outro dia. Vamos ouvir esse áudio, o Mascanuto, o seu gol contra o Palmeiras. Na hora do placar, que o pessoal não estava mostrando muito, o pessoal sentiu pelo volume do jogo do CSA que ele podia chegar à vitória. E ela vai acontecer agora no segundo tempo. Começou o jogo, na fase final, torcendo a expectativa. Vamos que vamos, CSA. Aí o Hélio saiu pra lá, pra cá e derrubaria falta. Presta atenção que esse é o lance decisivo do jogo. Se cuida, Martorelli. André vacilou o Juarez, ficou pro Nível. E o gol do CSA. Confira mais uma vez, bobeada da zaga, ficou do jeito que o diabo gosta. Aí Nível tocou pra dentro do gol e saiu na comemoração. Delírio da torcida. E o Palmeiras tentou reagir. Muito bem, Nível. Eu tava vendo a imagem de manhã, Nível, em casa lá, o DVD. Você, no momento que fez o gol, correu ali pela pista, quase pula dentro do fosso. Foi muita alegria, Nível, ali diante de 20 mil pessoas fazer esse gol. Aliás, tem pessoas que falam assim, aquela vitória do Palmeiras com gol de falta do Nível. Na verdade, foi outro jogador que bateu a falta, você pegou o rebote do goleiro, não foi assim, Nível? Fizeram a defesa parcial ali dentro da área. E eu peguei a segunda bola e consegui fazer o gol. Acho que foi no gol do fundo lá, o gol. O gol da Lagoa que chama, o gol do placar. É. E ficou na sua memória esse gol, Nível, contra o Palmeiras. Isso, ficou, inclusive teve nesse mesmo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo do Rio, eu também fiz o gol. Foi empate de 1-1. Acho que foi, jogava Careca, Careca não, Alemão, né, Berg, e tinha um Timão também. Eu fiz um gol, acho que foi 1-1. Esse jogo do Botafogo, eu tenho aqui anotado André. Foi você que fez o gol? Foi o André, não? Não, eu que fiz o gol nesse jogo. Contra o Botafogo. Contra o Botafogo do Rio. Que eu tenho aqui que você fez um na Portuguesa, foi 4-0, fez um no Alecrim, né, que foi 2-1. Fez o gol do Palmeiras, fez esses gols no Brasileiro. Alecrim, o Messi do Botafogo. Foi seu o gol do Botafogo. Muito bem, Nível. Pode falar, Walter. Não, só essa dúvida aí do gol do Botafogo. Eu vou verificar a imagem, Nível. Às vezes a pessoa é traída pela... Chega em casa à noite, eu vou verificar a imagem, vou tentar filmar e mandar pelo zap pra gente tirar essa dúvida. Eu tenho pra mim que foi o André, Nível. Pra mim você fez o gol na Portuguesa, que foi 4-0. Fez um no Alecrim, inclusive eu tenho até o áudio aqui. Esse gol do Alecrim passou até no Fantástico lá com o Léo Batista, não, o Léo Batista, né? Fez o gol no Palmeiras, mas aqui do Botafogo eu tenho. Na anotação, André, não me lembro de memória. Em caso eu vou pegar esse vídeo. Não, vou filmar. Veja lá, também se não for meu, não tem problema nenhum, mas já está anotado pro André. Às vezes é traído pela mente, jogador. Várias vezes eu entrevistei jogador aqui, o jogador fala, fica assim, depois eu chego em casa, vou buscar o vídeo e mando pro jogador, mas isso é perfeitamente normal. Nível, olha, foi um prazer ter falado com você. Pode ter certeza aqui que
quando se fala nos grandes jogadores do passado, dos anos 80, um dos mais citados é você. Daquele time, os mais citados é o goleiro Zico. Falam do Zico e de você. O Zico, aquele time tinha o Zico, tinha o Nível, são os mais citados. Tanto o Zico, o goleiro, né, que veio lá do Paraná, um goleiro que até já tirou o pênalti de cabeça. Teve um jogo Colorado e Botafogo no Maracanã, e começou o segundo tempo e ele não estava em campo. O juiz deu a saída. Quando começou, com 30 segundos, lá vem o Zico correndo do vestiário e começou sem o Zico. E você, Nível, ficou na memória de todos pelo bom futebol, pelos gols que fez, pela dedicação no CSA, tanto no título de 84 como no Brasileiro de 86. E foi um prazer ter conversado com você aqui, Nível. Para mim foi meu, viu, Walter? Prazer muito mesmo ter conversado com vocês, pela torcida do CSA, né? E espero que esse ano seja coroado com o acesso para a Série A do Brasileiro, né? Que todos os torcedores tenham a sua comemoração e o seu acesso garantido. Foi um prazer falar com você. Se você precisar de alguma coisa, eu estarei aqui à disposição. E saudades daquele tempo, né? Ô, Nível, me tire só uma dúvida. Depois que deixou Alagoas, você voltou pra cá uma vez pra visitar, passear, ou nunca mais voltou a Maceió depois que deixou Maceió em 86? Não, eu voltei aí, que eu fui ver jogadores pra São Bernardo. Eu fui ver um jogo aí do CRB. Inclusive tinha alguns jogadores que eu fiquei muito tempo vendo do CRB, né, que jogavam na Série B. Inclusive um que jogou aí, que foi o Diego Jussani, o zagueiro, e foi jogador nosso. E, se não me engano, o Zé Carlos, centroavante, que a gente queria trazer. E alguns outros aí que eu não estou lembrado agora. Mas eu sempre vejo jogadores pra gente poder, a gente ficar monitorando e trazer, né? E agora estamos do CSA também. Ô, Nível, aproveitando a sua experiência no futebol, o CRB esse ano, ele armou um dos melhores times, assim, individuais. Você olhando cada jogador do CRB, jogaram em grandes equipes e tal, mas não encaixa, não tem jeito de encaixar na Série B, dificilmente vai escapar do rebaixamento, espero que escape para o bem de Alagoas. O que você acha que está acontecendo, Nível, você que deve acompanhar os jogos? Um elenco com jogadores de tanto nome não consegue em campo jogar, por exemplo, que o CSA joga. Por que acontece isso, hein, Nível? E até falam aqui que tecnicamente os jogadores do CRB são até um pouco melhores que os do CSA, mas não conseguem jogar, nem conseguem vencer. O que, na sua opinião, está acontecendo com o CRB, Nível? Então, Walter, às vezes a parte técnica muito grande dentro de um elenco, ela não sobressai como um conjunto, entendeu? Porque o conjunto leva às vezes, a individualidade sobressair. E é o que acontece no CSA. O CSA tem um time muito coeso, muito sabendo o que quer, né? O do CRB, por ter vários jogadores com categoria, são jogadores bons, muito bons. Mas o conjunto, ele é meio... por isso que não encaixou, na minha opinião, né? Então, você vê por um lado da competição. Aí ganha uma, aí perde uma, duas, três, fica meio desconfiado da própria equipe, né? E o CSA, nesse sentido, leva vantagem, por não ter jogadores tão muitos assim conhecidos, mas o conjunto sobressai sobre isso. Entendi. Nível, mais uma vez, muito obrigado. Daqui a 5 minutinhos, vou mandar para você como recordação. Nós temos aqui um grande arquivo de imagens e tal. Vou mandar aqui umas 10 fotos suas aqui, matérias suas em jornais, para você recordar um pouco sua passagem no CSA. Dentro de 3 a 5 minutinhos, assim, durante o intervalo, vou mandar para você. Mais uma vez, muito obrigado, Nível, em ter participado aqui na Rádio Correio do quadro Craques do Passado. Obrigado, Walter. Eu agradeço a vocês todos aí, né? Mais uma vez, um abraço para toda a torcida do CSA. E fiquei satisfeito pela entrevista, né? E desculpe alguma coisa aí que aconteceu. Tranquilo, valeu, boa tarde, um abraço ao Nível. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre.